Bom dia! Bom dia! Nossa, domingo a casa cheia, como é bom, né? Ainda mais, hoje não tá tão frio, mas foi um desafio aí alguns domingos atrás, né? A gente vai trazer hoje uma passagem da Bíblia, que é o encontro de Bartimeu com o Cristo. É o cego de Jericó. E a mensagem da palestra, para que vocês levem para casa nessa manhã, é da nossa cegueira espiritual. De quantas vezes a gente precisa ter a atitude de Bartimeu, mas a gente não tem. E a gente vai ver um pouco agora. Ops. Acho que não está indo. Uma mensagem de Joana de Ângeles que fala um pouco sobre isso. Cegos não são apenas aqueles que deixaram de enxergar, senão todos quantos se recusam a ver, sendo piores os que fogem das evidências a fim de permanecerem na escuridão. Muitos de nós. Quantos de nós, às vezes, a gente não se faz de cego? Talvez porque a gente não queira, né, enxergar uma evidência muito clara. Talvez a gente não queira entrar numa batalha que a gente sabe que vai ser difícil. E aí a gente se faz de cego. E muitas vezes esses são os piores. Porque é aquilo que a gente poderia resolver já tão rapidamente e nos traria uma lição enorme, a gente vai protelando, né? A gente vai adiando. A gente vai ver um pouco dessa história, tá? Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreenderam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Capítulo 10 do Evangelho de Marcos. Essa é a passagem do cego de Jericó. Ele precisou ter bom ânimo e muitas vezes a gente também precisa. Às vezes a gente só fica pedindo, mas a gente fica sentado no mesmo lugar. A gente não tem o bom ânimo, porque tudo que a gente pede às vezes nos traz uma ação, uma reação. Então a gente precisa desse bom ânimo, não é só pedir. Bartimeu simboliza a nossa caminhada evolutiva. Inicialmente, a sua situação, sentado à beira do caminho e cego, se assemelha ao nosso comportamento, indiferente às leis da vida, aos chamamentos de Cristo. Muitas vezes a gente fica muito tempo prostrado sobre aquilo que está nos trazendo algo negativo. Às vezes a gente sabe de uma doença e, às vezes a gente lutar contra aquilo, a gente meio que padece. Fala assim, poxa, eu não mereço. Por que comigo? E a gente fica lá, né? Se entregando, como a gente vê também pessoas que, né, vão à luta e que superam isso de forma maravilhosa. Então, a gente permanecer sentado no caminho, sem ter uma ação, nos torna um mendigo. A gente fica naquela situação de mendicância, a gente fica só pedindo. E a gente precisa agir, a gente tem que ter a ação também. A gente não pode só passar a vida pedindo a Deus, a gente só não pode passar a vida pedindo para sair do problema, para vencer algo. Tem que ter a nossa ação, a gente precisa agir, a gente precisa tomar uma atitude.
A mendicância se simboliza o comodismo diante das dificuldades próprias da vida na Terra, porque a gente sabe que todo mundo que está aqui para aprender, está aqui para lutar. Porque se a gente já estivesse num patamar em que a gente não precisasse disso tudo, aqui não estaríamos. A Terra é um planeta de provas e expiações. Então a prova tem que ter a nossa parte, a nossa participação. Uma expiação às vezes é muito difícil e a gente precisa passar por ela. Mas vendo Cristo passar e o ouvindo, saiu de sua inércia, de sua indiferença e chamou pelo Cristo. Às vezes a gente passa uma vida esperando, inertes, parados, sem agir. E quantas vezes a gente não tem uma tarefa, né? Às vezes a gente precisa fazer algo e a gente fica protelando. E aí quando a gente resolve, fala assim, não, hoje eu vou fazer. Ai, pelo amor de Deus, não aguento mais isso, eu vou fazer. E quando a gente vai fazer, a gente vê que era tão fácil, que seria tão rápido, que eu poderia ter feito já há muito tempo. Não é assim às vezes? Porque a gente fica protelando, já imaginando coisas que às vezes nem seria. A gente olha e fala assim, não gente, eu vou perder muito tempo, vai ser tão difícil fazer. E quando a gente decide, quando a gente entra e fala, não, hoje eu vou fazer, a gente vê que é tão fácil, teria sido tão mais rápido se eu já tivesse feito lá atrás. É um primeiro passo, pois ele se reconhece enfermo e procura ajuda. Mas Bartimeu ainda espera que o Cristo lhe ajude e resolva o seu problema. Isso está expresso na frase, tem misericórdia de mim. Deus é bom, sem dúvida nenhuma, né? Acho que a gente não duvida disso. Mas ele não vai fazer tudo por nós. Então não adianta a gente ficar sentado pedindo a misericórdia dele, porque ele não vai agir por nós. Ele não vai fazer por mim o que eu tenho que fazer. Ele vai até ter misericórdia. Qual pai não tem? Qual mãe não tem? Quantas vezes a gente não vê um filho passando por algo tão difícil e a gente queria estar no lugar dele? Mas é possível? Não é. E Deus não vai fazer isso por mim. Então, não adianta eu ficar sentado, inerte, pedindo a misericórdia dele, porque ele não vai fazer o que eu tenho que fazer. Ele não vai tomar a atitude que cabe a você. Essa atitude é sua, essa ação é sua. Quem vai precisar se levantar é você. Quem vai precisar ir atrás daquilo que você precisa é você. Ele não vai fazer. Então não adianta a gente ficar pedindo, a gente se tornar aquela pessoa que só pede. Às vezes a gente vê aquele, você vai lá, faz uma prece por mim, faz uma oração por mim, coloca lá meu nome na caixa de vibrações. Não, é bom, vai ajudar, vai, mas tem hora que é a sua ação. Tem momentos que é você que tem que vir até aqui. Você tem que ouvir aquela palestra que naquele dia é para você. E eu ainda costumo dizer que às vezes a gente está aqui, a gente já diz assim, nossa, meu marido tinha que estar ouvindo isso. Minha esposa tinha que estar aqui hoje. Não, não tinha. Quem tinha era você. Porque se ele tivesse que estar aqui, ele estaria. Ela estaria. Então a gente precisa ter a nossa ação. A gente precisa levantar e agir. Muitos o repreendiam para que se calasse. Aqui está simbolizada as nossas próprias dificuldades, a nossa voz interna e muitas outras de fora que nos diz muitas vezes insistentemente desista. Quantas vezes, não é? A gente ouve os outros falando assim, minha filha, desiste. Isso daí não vai mudar não. Filha, esse daí não tem jeito não, desiste. E quantas vezes nós mesmos não os dizemos a nós? Quantas vezes não vem aquela vozinha interna que diz assim, Patrícia, você está dando murro em ponta de faca, desiste. Isso daí não vai dar certo não. Quantas vezes? E ouso dizer que a nossa própria voz é até a pior delas, né? Porque a gente fica assim, gente, mas se eu estou sentindo isso, será que não é mesmo? Quantas vezes a gente não ouve o desista?
É um grande teste para a nossa vontade, perseverança, nossos desejos, nossas inclinações infelizes, que muitas vezes nos tiram do bom caminho, ainda mais quando terceiros passam a nos induzir. A gente vem, às vezes, eu imagino que a gente chega aqui com aquela vontade, né? Porque a gente escolheu. A gente fez lá o nosso planinho, né? Quando veio reencarnar, assim, não, eu vou corrigir isso, eu vou fazer aquilo, eu vou estar junto, vou estar ali junto com ele, porque a gente se pegou na outra, mas dessa vez a gente vai se dar bem. Então a gente chega cheio de vontade. Mas aí a gente, quando chega aqui, vê que, nossa, como ela parecia tão mais fácil, não é? Como quando a gente coloca no papel algumas coisas, parece que é tão fácil. E aí quando a gente começa a fazer, quando começa a tirar aquilo do papel, a gente fala, poxa vida, eu não devia ter colocado isso aqui, porque vai se dar um trabalho agora. E aí entra a nossa perseverança. Porque se eu coloquei no papel, eu vou fazer. Se eu tinha esse propósito, eu vou vencer. E aí nós somos herdeiros de nós mesmos, né? A gente traz de encarnações anteriores muitas inclinações, boas e ruins. E aí quando a gente está aqui, a gente às vezes lembra essas inclinações infelizes, né? Às vezes a gente tende por esse lado, porque é bagagem nossa. Às vezes a gente passa uma vida aqui trabalhando tanto para ter uma boa casa, para ter carro novo, enfim, para viver aí dentro daquilo que a moda nos traz, e a gente deixa isso tudo aqui. Mas aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente faz de bem, aquilo que a gente faz de bom, aquilo que a gente faz para o outro, aquilo que a gente aprende, a gente leva. Essa é a única bagagem que a gente leva. Só que a gente fica levando e trazendo, né? Levando e trazendo. E aí, às vezes, a gente traz essas inclinações infelizes. E aí, quando às vezes as pessoas, à nossa volta, começam a trazer isso pra gente, de que a gente não vai conseguir, às vezes a gente traz essas inclinações infelizes à tona. E aí a gente decai. E às vezes a gente vê algumas pessoas que falam assim, nossa, mas gente, ela tem uma vida tão boa, né? Ela tem uma família, ela parece tão feliz, por que tem uma depressão? São nossas inclinações. Às vezes aqui nesse momento, realmente ela tem uma vida que era para estar maravilhosa. Mas só ela sabe o que ela traz. Às vezes a gente tem aquela sensação de tristeza que a gente não sabe nem de onde vem. Mas, poxa, eu tenho tudo, eu tenho uma família feliz, eu não tenho problemas com a minha família, eu tenho, sei lá, uma vida estável. Por que essa infelicidade? Porque nunca tá bom. São essas inclinações que a gente traz. É isso que a gente já traz de outras vidas e que se torna pra gente uma luta nessa. A gente ter que vencer isso também. É um grande teste para a nossa vontade. Opa, que repetiu. Mas apesar de tudo, ele chamava cada vez mais. É a vontade, é a determinação e é a fé. Mesmo todos achando que Bartimeu não deveria chegar próximo a Cristo, ele não desistiu. Por alguma razão, ele sabia talvez que aquela seria a única chance dele, que ele não poderia deixar passar. Então ele tomou posse, né, daquilo, ele determinou que ele conseguiria, mas acima de tudo, ele teve fé. Porque às vezes a gente ter a vontade e a determinação é muito importante, porque a vontade vai nos mover. A determinação vai fazer com que a gente não desista. Mas o que é a fé? É aquela que remove montanhas. A fé é que vai fazer com que a minha vontade e a minha determinação não enfraqueça nunca. Porque é a fé que a gente traz com a gente, quando a gente fala de fé, primeiro que a gente pensa, nossa, a fé move montanhas. É assim? E é um fato. Então a fé é muito importante, porque é a fé que vai fazer com que a minha vontade e a minha determinação não enfraqueça, que eu não desista. Porque toda vez que eu esmorecer, eu vou pensar assim, não, eu tenho fé, eu vou conseguir.
Não importa o que me falem, não importa quantas vezes peçam para que eu desista, até eu mesma, eu não vou desistir. Eu tenho fé que vai dar certo, eu tenho fé que eu vou conseguir. Então, vontade e determinação é muito importante e a fé vai sustentar isso. Então, nunca percam a fé, nunca, em você, no próximo, porque é isso que vai fazer com que a gente não desista nunca, jamais. E Jesus convida Bartimeu, levanta-te. Ele poderia, de repente, se inclinar e atender Bartimeu sentado na frente do templo, como ele passou quase uma vida toda? Poderia. Ele iria até lá e teria o mesmo resultado. Mas não. Cristo disse a Bartimeu, levanta-te. E Bartimeu levantou. Joga de si sua capa, a simbolizar uma ruptura com a antiga condição e uma nova postura diante da vida. De pé, atuante, disposto a enfrentar as dificuldades, e Jesus lhe disse, que queres que te faça? Bartimeu, ele se levantou. À época, a capa simbolizava as pessoas que viviam em situações de rua, os mendigos. E Bartimeu viveu nessa situação por muitos anos. Quando via, já sabia que era o mendigo do lado de Jericó. E ele levantou. Ele tirou aquela capa que o identificava como aquela pessoa cega que mendigava à frente do templo. Ele se desfez disso, porque ele ia mudar. Ele queria mudar. Ele ia vencer aquela situação. E foi isso que ele fez. E quando Jesus lhe perguntou, o que queres que te faça? Em pé, de frente ao Cristo, ou seja, no mesmo nível, sem implorar misericórdia, mas formulando um pedido objetivo, claro, confiante, requisito essencial para a cura, ele disse, mestre, que eu veja. Ele pediu claramente o que ele queria. E às vezes a gente não faz nem isso por nós. Porque às vezes a gente fica pedindo, numa determinada situação, a mudança do outro, né? Algo, e às vezes não é isso. Às vezes o que a gente precisa pedir é, o que eu tenho que fazer nessa situação? Qual é a minha ação diante disso? Porque a gente não consegue mudar o outro. A gente não consegue fazer pelo outro. A gente até se engana nesse ponto, né? A gente quer muito. Às vezes a gente tem aquele companheiro, aquela companheira difícil, um familiar, um filho numa situação muito complicada, muito difícil, e a gente fica querendo fazer com que ele mude. A gente fica, nossa, mirabolando 1000 planos, e a gente fica, senta e conversa e fala, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e a gente não faz. A gente não vai conseguir. A gente não vai conseguir tirar o outro do problema. Porque é ele que tem que sair, é ele que tem que se levantar, é ele que tem que tirar aquela capa, é ele que tem que lutar contra aquilo. O que eu preciso pedir é a sabedoria para lidar com aquilo. Até onde eu devo ir? Até onde me cabe nessa situação? O que eu tenho que fazer? Porque às vezes, mesmo sem querer, a gente acaba desafiando o outro a continuar naquilo, de tanto que a gente fala, de tanto que a gente fica se comparando. Né? A gente fala assim, nossa, seu irmão não me dá esse trabalho. Nossa, por que você não é como fulano? Porque não é. Porque cada um é cada um. Somos individuais. E a gente não tem isso. Eu nunca vou ser igual a minha irmã. Nunca. Os dedos da mão é diferente. E às vezes a gente fica insistindo nisso, né? A gente fica querendo mudar o outro e isso não vai acontecer. Então a gente precisa saber o que pedir. Porque às vezes eu não tenho que ficar pedindo pelo outro. Eu tenho que pedir para mim. O que eu vou fazer nessa situação? O que eu tenho que fazer para ajudá-lo? Mas são minhas ações. Não vai adiantar eu querer fazer pelo outro, porque eu não vou conseguir. E a cura veio.
mas com Bartimeu como agente da sua própria cura, pois disse Jesus: vai, a tua fé te salvou. Ele poderia não ter insistido. Ele poderia ter ficado lá. Se Jesus me vê aqui, tudo bem. Ou ter ido pela voz de todo mundo que dizia para que ele não incomodasse Cristo. Ele ia passar por ali que não era para ele incomodar, mas ele falou: não, eu vou. E gritou, e bradou, e chamou, até que Cristo ouviu. Mas não foi só o ouvir. Com certeza Cristo, de alguma forma, entendeu que aquele clamor dele naquele momento era diferente. Porque eu, pelo menos, imagino que quantas vezes ele não deve ter pedido? Quantas vezes ele não deve ter pedido algo a Deus? Mas naquele momento foi diferente. Porque naquele momento ele tinha a fé de que ele receberia aquilo que ele pediria. Ele mudou a atitude dele. Ele falou: não, essa é a minha chance, ninguém e nada vai me impedir. E aí fez toda a diferença. Não foi o poder de Jesus, mas sobretudo a fé de Bartimeu que permitiu a cura. O simbolismo é extraordinário. Doente, cura-te a ti mesmo. E às vezes a gente não faz isso. Porque naquele momento, de alguma forma, quando Jesus diz a Bartimeu: a tua fé te curou, ele disse exatamente isso. Não foi ele que curou, foi a fé de Bartimeu. Foi a certeza de Bartimeu de que naquele momento ele seria curado. E muitas vezes a gente não faz isso. A gente fica delegando ao outro a nossa cura. E isso não vai acontecer. Nós curamos a nós mesmos. Só nós. Então a gente precisa parar e pensar o que eu não estou fazendo, já que eu ainda não saí de determinada situação. Se eu ainda não venci algo, é porque eu ainda não determinei a mim mesma de que eu ia sair daquilo, de que eu venceria aquilo, de que eu não sou aquilo. Não há doenças, há doentes. Depende de nós o curarmos a nós mesmos. Então, assim, não existe, por exemplo, doenças que estão caminhando por aí. Existem doentes. De alguma forma, eu me tornei uma pessoa doente. Mas é só eu mesmo que vou curar a mim. E a gente vê isso não só espiritualmente, mas mesmo fisicamente. Às vezes, como eu falei, alguém às vezes descobre uma doença e essa doença destrói a pessoa. Acaba, assim, num piscar de olhos. Como a gente vê, às vezes, a mesma enfermidade em outras pessoas e essa pessoa passa por isso, assim, de uma forma extraordinária. Porque ela sabe o poder que ela tem. A gente sabe o poder que a gente tem. A gente sabe o quanto a gente pode ser autodestrutivos. A gente sabe que muitas enfermidades, principalmente hoje em dia, são difíceis. Mas a gente precisa lutar contra isso. Às vezes não é só o médico que vai trazer a cura para nós. Somos nós mesmos. Não adianta eu só tomar a medicação que o médico receitou. Tem a minha parte. E sem dúvida nenhuma, ela é a maior de todas. Somos capazes de nos curarmos, se assim a gente determinar. Se assim a gente não ouvir a nossa própria voz, às vezes dizendo assim: mas isso é tão difícil, você não vai conseguir. Eu vou, eu posso, eu consigo. Porque depende da gente. Lógico, né? A gente tem que ir lá no médico, tem que tomar o remedinho, mas não é só isso. Não é só eu ir lá e tomar toda a medicação que eu preciso tomar, se a minha cabeça não determinar que eu vou ficar curado. Se eu não determinar a mim mesma de que aquilo não vai me derrotar, que eu sou maior e muito mais forte do que qualquer coisa que venha contra mim. E aí, o que a gente leva dessa manhã? A gente leva para casa exatamente essa pergunta.
Vamos imaginar que por alguma razão qualquer, a gente tem esse mesmo encontro que Bartimeu com Cristo. Que ele chegue diante de você. E aí você vai estar como? Sentado? Vai continuar sentado? Vai continuar lá com a sua capinha? Mendigando? Pedindo? Ou você vai se levantar? Vai se despir dessa capa e vai responder para ele exatamente o que você quer. É isso que eu quero que vocês levem hoje com cada um de vocês. Essa pergunta. Pensem nisso. O que queres que te faça? É exatamente essa pergunta que vocês vão levar para casa hoje. Pensem com muito carinho. Pensem, né, no que a gente viu hoje assim tão rapidamente. Quanto tempo faz que você está nessa situação? Pedindo a misericórdia, pedindo algo, mas ainda não teve nenhuma ação para isso. Mas ainda está só pedindo. Ainda está lá sentado esperando que isso chegue até você. Não. Vamos fazer como Bartimeu. Eu tenho a pergunta e eu vou dar a resposta correta. E mais do que isso, eu vou me despir disso. Isso não vai mais fazer parte de mim. Eu vou responder e eu vou receber a cura. Porque eu me curo. Eu sou capaz de me curar. Cada um de nós aqui tem esse mesmo poder. Basta a gente querer. Então que hoje a gente saia daqui e deixe nossa capa aqui. Deixa aí essa capa. Vai para a casa de vocês já com essa resposta. Já com a cura. Porque se a gente veio até aqui, e se a gente vem aqui todo domingo, todo dia de palestra, é para alimentar essa fé que Bartimeu teve e que a gente também pode ter. Então que a gente vá hoje para a nossa casa com essa fé ainda maior, alimentando a nossa vontade, a nossa determinação, para que a gente também possa receber a mesma cura. Se o cego vê, eu também posso. Eu também vou receber a minha cura. Eu também vou me curar. É isso que eu trago hoje para vocês, tá bom? Um bom dia, um bom domingo a todos.